Paz de Cristo, irmãos. Então vamos agora iniciar o quarto ponto, né, do nosso estudo. E o quarto ponto vai ser sobre a figura do reino, figura no sentido de ser uma sombra, certo? Ou seja, quando Deus estabeleceu o reino dele lá na criação, ele deixou um padrão do reino perfeito que ele queria, como a gente viu, certo? Um povo, num lugar, sobre as bênçãos de Deus. E a gente vai ver nesse quarto ponto que aqui esse padrão desse reino perfeito ele vai deixar como sombra, uma figura através do reino de Israel. E por que a gente sabe que é uma sombra e não era o reino perfeito já estabelecido? Porque vai haver uma queda depois, e aquele reino vai ser um reino eterno. Então a gente percebe que isso era uma figura, e pelo estudo a gente vai ver que Deus mesmo deixa isso, mostra isso pra gente, certo? Então, aqui quando Deus vai fazer uma aliança com Davi, esse período na linha do tempo que a gente vai ver agora, a gente vai estar vendo desde então do chamado do povo ali até o reino, quando o rei Davi e o rei Salomão ali estão reinando sobre as 12 tribos, o reino tá uma figura do reino, certo? Perfeito de Deus. Quando eles estão ali, tudo funcionando certinho, isso vai ser uma figura, isso que a gente vai ver. Então esse período que a gente vai ver é esse período então do rei, e quando Deus faz essa aliança com Davi, ele adiciona mais um ponto naqueles 3 pontos que a gente estava vendo sobre um povo, numa terra, sobre as bênçãos de Deus. Deus vai adicionar mais um ponto agora, e é isso que a gente vai estar vendo aqui. Então aqui na sombra, né, ou na figura do reino, então o povo de Deus, ele está se desenvolvendo de Gênesis 12 até Êxodo 18, até lá quando eles são tirados por Deus do Egito, certo? Que eles vão estar quase recebendo a lei lá no Sinai. No lugar que Deus escolheu, vai estar sendo desenvolvido de números até Josué. Eles vão estar entrando ali na terra, em Canaã, que é a terra que Deus prometeu para eles, sob autoridade obedecendo a Deus. Então, de Êxodo 19 até Levítico, que Deus então vai estar dando a lei, né, para eles obedecerem o que eles tinham que fazer. E sob a autoridade de um rei, ou seja, o rei vai ser colocado agora, vai ser adicionado aqui nessa sombra do reino, vai ter um rei. Isso vai ter de Juízes até, não apareceu aqui, acho que cortou, mas é até 2 Crônicas que vai estar sendo desenvolvido o rei aqui. Então, agora a gente vai ver cada um desses pontos, né, o povo de Deus, lugar, cada um desses pontos para a gente entender melhor como se formou essa figura desse reino. Então, o primeiro ponto que a gente vai estar vendo aqui então é sobre o povo de Deus, certo? A formação então do povo de Deus, a figura do povo. Como disse, são sombras, então vai ser uma figura. E a gente vê isso desde o início lá com o chamado de Abraão, que ele chama Abraão, promete um filho para Abraão. Aí a gente tem o episódio ali de Sara e Agar, nasce Ismael, depois nasce o filho da promessa, então, que era Isaac. E a gente vê essa figura de não é o filho da carne, mas o filho da promessa que recebe a bênção. Aí depois os filhos de Isaac, né, Esaú e Jacó, vai ver a mesma coisa, que não é o filho primogênito da carne que recebe a bênção, mas vai ser, não é Esaú que é o filho primogênito da carne, mas Jacó que vai receber a bênção. E aí depois nos filhos de Jacó, que tem seu nome mudado para Israel, a gente vai ver lá os 12 filhos, aí José vai ser vendido como escravo no Egito, ele vai ser o rei do Egito, e toda aquela história que a gente já conhece, aí os 2 filhos, Efraim e Manassés, que vão ser adotados como filhos de Israel, e a primogenitura de todo Israel vai cair sobre Efraim. Então toda essa história é muito importante, né, para a gente entender sobre as 2 casas, mas eu não é o propósito do estudo agora, não vou estar falando sobre isso agora. Mas o que acontece é que a gente vê então que eles, através de José, eles vai ser o rei do Egito, o povo de Israel vai lá para o Egito por causa da fome e vai ficar ali no Egito, e vai acontecer de que um tempo depois, com a morte de José, vai vir um novo faraó assumir o poder no Egito, e ele vai escravizar então Israel, né? O povo de Deus vai ficar, esse povo que Deus tinha chamado Abraão lá e tinha prometido todas aquelas promessas para eles, esse povo agora está escravo.
Então Deus vai fazer o quê? Ele vai salvar esse povo. Isso nos mostra então que ele é um Deus que salva o seu povo. Ele está fazendo, a sua promessa vai se cumprir, ele vai salvar o povo dele. E uma coisa interessante é que em Êxodo 12 a gente é introduzido ali a salvação por substituição. Ou seja, Deus institui ali a Páscoa, certo? O povo de Israel estava ali e lá nas pragas a gente vai ver que na última praga, 10ª praga, na morte dos primogênitos, ele institui então a substituição. Eles deveriam sacrificar um cordeiro, passar o sangue do cordeiro nas portas, certo? E aí todas as casas que tivessem aquele sangue na porta, o anjo do Senhor ia poupar, né? E não iam ser mortos. Ou seja, era uma substituição. O cordeiro sendo morto no lugar dos primogênitos de Israel. Aí então é introduzido essa salvação por substituição, certo? Então, depois disso, o povo de Israel é liberto do Egito, né? Então Deus tira o povo da escravidão. Isso tem uma simbologia também, mas Deus tira esse povo da escravidão através do sacrifício do cordeiro, certo? E aí então agora a gente tem a primeira parte aqui que começa a se cumprir. Israel, então, é o povo de Deus. Naquela sombra, na figura do reino perfeito, Israel, o povo de Israel é o povo de Deus. Eu vou colocar o slide aqui pra gente ver. Então aqui ó, a figura ou a sombra do povo, né? Aqui eu coloquei um texto de Colossenses pra gente ver que tem bastante dessas figuras, dessas sombras por toda a palavra, né? Aqui Paulo coloca, ó, portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo de Cristo. Ou seja, todas essas coisas eram sombras, e tem muito mais. Aqui Paulo colocou alguns exemplos, mas, por exemplo, o dízimo era sombra de alguma coisa. Toda essa figura do reino que a gente está vendo era sombra da realidade que acontecia com o real povo de Deus que ia ser estabelecido no reino perfeito de Deus. A gente vai ver que isso que está acontecendo literalmente ali com Israel, naquela época, era uma figura dessas coisas. E a gente vê 3 aspectos da formação do povo de Deus, então, que a gente viu ali. O primeiro, sobre os filhos da carne e os filhos da promessa, que a gente viu ali dos Sara e Agar, daquela simbologia. Segundo, é Deus tirando o seu povo da escravidão para a liberdade, quando ele resgata o povo do Êxodo ali, certo? Tira do domínio do Egito. E uma justificação por substituição que está ali na Páscoa. Então, certo? E a gente vê que essas 3 coisas aqui acontecem literalmente como figuras e sombras lá na história literal do povo de Israel, só que elas têm aplicações no povo da promessa, no Israel da promessa, que é o verdadeiro Israel de Deus, os que estão em Cristo. Todos esses pontos têm aplicação no povo real de Deus, que seria o que a gente chama de igreja hoje, certo? Agora, a gente vai passar para a segunda parte, que é o cumprimento parcial das bênçãos. Então, agora vamos ver a figura, né? A figura das bênçãos, a sombra das bênçãos, é um cumprimento parcial que ia ter ali. Deixa eu voltar aqui Então aqui, ó. Então a gente tem os 10 mandamentos, certo? Essas bênçãos. Então quando Deus liberta Israel ali, 50 dias depois da Páscoa, ou seja, 50 dias após eles serem libertos, ele vai receber os 10 mandamentos, certo? Esses 10 mandamentos eram para eles estar onde? No coração deles, era para eles obedecer essa voz que eles receberam ali da própria voz, da própria boca de Deus, esses mandamentos. Mas a gente sabe que isso não aconteceu, isso foi parar nas tábuas de pedra, certo? E não no coração deles. E aí, por causa também depois da transgressão da lei ali, logo no episódio do bezerro de ouro, a gente vai ver que Deus, então, ele tem que pedir, ó, pela transgressão do povo aqui no Monte Sinai, por eles terem caído ali em idolatria, então essa presença de Deus ali, que é essa sombra, ela vai precisar de um tabernáculo, de diversas outras leis e mandamentos, como sacrifícios, além dos 10 mandamentos, que era a vontade de Deus que eles obedecessem, certo? E aqui, ó, a lei de Deus, ela revela o nosso pecado. Então, deixa eu voltar aqui para a Bíblia. Aqui em Romanos 3:20,
a gente vai ver que a lei de Deus, então, ela revela o nosso pecado. Ó, Romanos 3:20, ó. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ou seja, então a lei ela revela o nosso pecado. A lei também revela o nosso Salvador, certo? Em Gálatas 3:24 vai dizer assim: assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé, certo? E a lei ela também revela a vontade de Deus. Aqui em Mateus 5:19 vai dizer que todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande nos reinos dos céus. Certo? Ou seja, deixa eu voltar aqui para a lei, então ela nos revela o nosso pecado, revela o nosso Salvador e revela a vontade dele para as nossas vidas. Mas então a gente vê que essa coisa do tabernáculo, todas essas coisas, essas outras leis, elas vieram depois da transgressão e da idolatria deles, que eles já tinham acabado de ser resgatados por Deus da escravidão, eles já estavam em idolatria. Foi por isso que Deus pediu todas aquelas outras leis, o tabernáculo, era para estar no coração deles, mas a gente sabe que a lei não foi parar no coração deles, foi parar em tábuas de pedra, certo? E aí é por isso que na promessa depois, lá em Jeremias 31, Deus vai falar que vai fazer uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, e que a lei vai estar então no coração deles, que aí vai ser o reino é restabelecido, o reino perfeito, a verdade, o cumprimento total do reino que vai ser lá no final. E esse reino aqui é só uma sombra, essas coisas que aconteceram aqui com Israel é uma sombra desse reino perfeito, certo? Então, ou seja, ainda não era como no Éden, porque como o padrão foi feito lá no Éden, vai ser restabelecido tudo, e lá em Apocalipse, no final de todas as coisas, a gente vai ver que aquele padrão do Éden vai estar totalmente perfeito e restabelecido lá. Só que aqui, com a nação de Israel, literal, lá na época do rei Davi, a gente vai ver que ela não se cumpriu perfeitamente, ou seja, o que parecia que estava perfeito era apenas uma sombra, um testemunho do que Deus era, só uma sombra da realidade que ainda estava por vir e que viria só através, lógico, de Cristo, certo? O próximo ponto que a gente vai ver então vai ser o cumprimento parcial do lugar, o cumprimento parcial do lugar escolhido por Deus. Então o povo de Israel ele vai ser liberto então ali do Egito, rumo à terra prometida. Deus ia enviar eles para a terra prometida, terra de Canaã, a terra que ele tinha feito a promessa lá para Abraão, certo? Só que a gente sabe que por causa da transgressão do povo, por causa da desobediência deles, eles ficaram 40 anos no deserto peregrinando, certo? E aí então, quando eles estão prestes, depois desses 40 anos peregrinando, que ali o livro de Números vai mostrar muito dessas coisas que foi acontecendo ali, eles vão, em Números, a gente vê que Moisés ele vai enviar 12 espias, certo? Para espiar a terra prometida ali. Um líder de cada tribo, ou seja, 12 pessoas, um de cada tribo. E a gente vê que quando eles voltam, eles falam que a terra era realmente muito boa, que emanava leite e mel, mas que eles estavam com medo do povo que habitava naquela terra, que eles eram muito fortes e que eles não iam conseguir tomar aquela terra deles. Apenas 2 dos 12 espias que confiam em Deus, e são quem? Caleb e Josué, certo? Caleb e Josué. E se a gente for ver, Josué é da tribo de Efraim e Caleb da tribo de Judá. Ou seja, a gente está vendo uma figura das duas casas de Israel aí. Os dois que confiam em Cristo são Caleb e Josué, ou seja, Efraim e Judá, certo? E a gente vai ver que então essa figura, como eu falei, que vai nos mostrar ali depois a divisão de Efraim e de Judá, certo? Então a gente vê que depois, quando eles vão entrar na terra, também só
Caleb e Josué que são permitidos a entrar na terra. E quem que vai introduzir eles na terra? Vai ser Moisés? Não. Vai ser quem? Josué. E Josué, se vocês analisarem no hebraico, o nome dele é exatamente o mesmo nome de Jesus. Josué e Jesus têm o mesmo nome no hebraico, Yehoshua, certo? Ou seja, era uma figura de Cristo introduzindo Efraim e Judá na terra prometida, o que vai acontecer na plenitude, na realidade das coisas, mas isso já estava sendo uma prefiguração dessas coisas que a gente vê ali. E agora a gente vai ver então, e aí também um pouquinho antes de eles entrarem na terra prometida, então no lugar que Deus tinha prometido para eles, a gente vai ver que eles chegam ali, eles vão estar em Deuteronômio 28. Deixa eu voltar aqui com a Bíblia. Deixa eu colocar em Deuteronômio 28. Aqui, ó. Então, aqui eles estão prestes a entrar na Terra Prometida, então, certo? 40 anos peregrinando. E aqui vai ser dito, ó. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e o acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Então, o que ele está falando? Se eles obedecerem a Deus, essas bênçãos iam vir sobre eles. E aqui você vai ver várias bênçãos que vai estar sendo ditas aqui. Só que daí aqui no versículo 15, ele vai estar falando assim, entretanto, né, ou seja, mas se vocês não obedecerem ao Senhor, seu Deus, não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês. Ou seja, eles eram uma coisa condicional. Se eles obedecessem, eles iam ter todas aquelas bênçãos. Se eles desobedecessem, eles iam ter todas essas maldições. E aqui a gente vê uma lista muito grande de maldições, até que a gente vai chegar aqui no versículo 62. E olha o que vai ser dito aqui, ó. Vocês que no passado foram tantos quanto as estrelas do céu, ou seja, aquilo que ele tinha prometido lá para Abraão, para Isaac, para Jacó, que a descendência deles ia ser como estrelas do céu, vocês ficarão reduzidos a um pequeno número, porque não obedeceram ao Senhor, ao seu Deus. Assim como foi agradável ao Senhor fazê-los prosperar e aumentar em número, também lhe será agradável arruiná-los e destruí-los. Vocês serão desraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então o Senhor os espalhará pelas nações de um lado ao outro da terra. Então os espalhará pelas nações. É o que aconteceu com o reino de Efraim, depois da divisão, certo? Eles foram espalhados pelas nações. Ali vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira, de pedra, que vocês e seus antepassados nunca conheceram. No meio daquelas nações vocês não encontrarão repouso, nem mesmo lugar de descanso para a sola dos pés. Lá o Senhor lhes dará coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Ou seja, se eles obedecessem, eles receberiam aquelas bênçãos. Se eles não obedecessem, ao invés de eles ficarem como as estrelas do céu, eles iam ficar reduzidos a um pequeno número. E o Senhor os espalharia pelas nações. E isso nos mostra, nos leva para o quinto ponto do estudo, que vai ser depois desse, que é a divisão do reino. A gente vai ver que eles então não obedeceram, eles não foram fiéis à palavra de Deus. E Deus então dividiu o reino e 10 tribos se perderam e se espalharam pelas nações. Eles ficaram sendo um pequeno número, só a tribo de Judá, que ficou sendo um pequeno número de Israel. Exatamente o que estava sendo dito aqui em Deuteronômio 28, certo? E aí depois disso a gente vai ver que então que Moisés vai morrer antes deles entrarem ali na Terra Prometida. Josué que vai assumir, né, a liderança, e é ele que vai atravessar, levar o povo para a Terra Prometida. Como eu falei, o nome dele é o mesmo nome de Cristo, de Jesus. Então isso já é uma figura de Jesus, ou seja, Yehoshua, nos levando para a Terra Prometida na plenitude de todas as coisas, certo? Então a terra, depois disso, quando eles entram na terra, aí a gente vai ver lá no livro de Josué como que vai se dar essa conquista, né? E aí a gente vai ver que as 12 tribos então são divididas, e eles estão ali, as 12 tribos de Israel, na terra que Deus tinha prometido para eles já são um povo, eles receberam as bênçãos que a gente viu, e eles estão ali então, agora na terra que Deus tinha prometido para eles. Parece que está tudo certinho, tudo redondinho, certo? Vamos ver ali em Josué 21, deixa eu voltar aqui para a Bíblia, em Josué 21.
Cadê? Deixa eu ver se está aqui. Ó, em Josué 21, então, quando eles já entraram lá na terra, já dividiram as tribos, tá tudo certinho. Ele vai dizer assim, ó: o Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resisti-los, pois o Senhor entregou a todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Certo? Então o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que todas aquelas promessas que tinha feito para Abraão sobre o povo, a terra e a bênção, como a gente viu até agora, todas elas então se cumpriram e nenhuma delas falhou. Ou seja, estava tudo redondinho, tudo certinho. Só que, como eu falei aqui nesse ponto, foi introduzido mais um ponto, que é o rei, né? O reinado. Quando chega lá a aliança com Davi, vai ser e que a gente vai dar uma olhada agora. Só que a grande pergunta que fica até agora é a seguinte: será que eles, ali como foi falado em Deuteronômio 28, eles iam obedecer e prosperar, e aquele reino seria o reino eterno já, o reino prometido, ou eles iriam desobedecer e iam ser expulsos da terra? A gente sabe que eles acabaram que eles não obedeceram e o reino acabou sendo dividido, certo? Então, por isso que a gente vê que aquele não foram as promessas, a promessa feita para Abraão não se cumpriu ali. Aquilo foi só uma sombra, uma figura do que iria se cumprir depois de Cristo com o povo dele, que é os filhos da promessa, não os filhos da carne, certo? E o quarto ponto que a gente vai ver agora, então, é o cumprimento parcial, ou seja, a figura, a sombra do reinado, do rei que vai estar, então, aqui sendo representado por Davi e por Salomão. Então, Abraão, naquela promessa, né, que Abraão recebeu lá em Gênesis 12, a gente vê que não tinha nada a falar a respeito de um rei lá. Tinha sobre um povo, sobre uma terra e sobre as bênçãos. Mas, lá em Gênesis 49, a gente já vê que quando Israel vai estar abençoando os 12 filhos, ele já introduz essa ideia de um reinado, certo? A gente vai ver lá em Gênesis 49, ele vai estar abençoando Judá, e ele vai falar que o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes. Ou seja, dando uma ideia de que um reino, o comando estaria sobre Judá, certo? Moisés, lá em Deuteronômio 17, olha o que vai ser dito. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, tiverem tomado posse dela, e nela estiverem se estabelecido, e vocês disserem: queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas, tenham cuidado de nominar o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ou seja, aqui Deus já estava falando sobre um reinado, introduzindo a ideia de um reinado, ainda antes de eles entrarem lá na Terra Prometida e tudo. Então essa ideia de um reinado já estava introduzido ali mesmo, sem ter tido essas promessas feitas diretamente lá para Abraão, certo? E a gente sabe que antes de o rei, né, de esse rei ser estabelecido, mesmo antes de Saul, a gente vê que teve o período ali dos juízes, certo? Após a morte então de Josué, eles ficam um período ali sem um líder, e a gente vai ter os períodos ali do livro dos juízes. O que acontecia ali? Era um ciclo constante ali nos livros dos juízes de desobediência do povo e a graça de Deus. Ou seja, o povo desobedecia, caía, né? Caía em pecado, e aí Deus erguia um juiz e ele restabelecia tudo, julgava o povo clamava por misericórdia, aí ficava tudo bem de novo, e daqui a pouco eles desobedeciam, e aí Deus erguia outro juiz que ia restabelecer a ordem, organizar, julgava o povo, perdoava o povo, e aí de novo, e sempre assim. E aí lá era esse ciclo, né, esse ciclo contínuo. E aí lá no fim do livro de Juízes, em Juízes, deixa eu colocar aqui, 21, 25, vai dizer assim, ó, que naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Então naquela época não tinha rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Então, o que aconteceu então? Eles viram esse problema de eles não terem um rei,
certo? Eles não tinham um rei. Qual foi a solução que o povo pensou? Então a gente precisa de um rei, exatamente como Deus tinha falado para Moisés lá em Deuteronômio, certo? Se eles vierem pedir um rei, que eles escolham um de acordo com a vontade de Deus, certo? E lá em 1 Samuel 8, então, eles vão pedir um rei para Deus. Só que eles vão pedir um rei para Deus pelas motivações erradas. Eles não queriam um rei porque esse rei iria obedecer a Deus e fazer tudo segundo a vontade de Deus. Se a gente vê lá em 1 Samuel 8, 5, deixa eu voltar aqui na Bíblia, 1 Samuel 8, 5, a gente vai ver que eles pedem um rei. Deixa eu achar 1 Samuel 8, 5. Aqui, ó. E disseram-lhe: Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para nós que nos lidere, à semelhança das outras nações. Ou seja, eles queriam um rei porque as outras nações tinham um rei. Eles queriam que aquele rei liderasse eles assim como o rei das outras nações liderava, e não um rei que ia liderar eles de acordo com a vontade de Deus. Então já era a motivação errada que eles estão pedindo um rei ali naquele momento. E isso já nos mostra que Deus não era da vontade de Deus que aquilo acontecesse naquele momento ali, que a motivação do coração do povo estava errado, que ele vai erguer quem como rei? Saul. Mas lá em Gênesis 49 não diz que o cetro, o reinado não sairia das mãos de Judá, e a gente vê que Saul, ele não é da tribo de Judá, ele era da tribo de Benjamim, certo? Então a gente vê que já não era a motivação certa, e Deus coloca um rei que nem era da tribo de Judá ali para eles. Mas a gente vê que então aí ele vai ungir Davi depois, e Davi vai se tornar o rei. Só que a gente vê que quando ele unge Davi como rei, não é já imediatamente que Davi se torna o rei de Israel, certo? A gente vê ali no livro de 1 Reis que vai ter uma perseguição enorme de Saul, da inveja de Saul por causa de Davi. E aí ele só vai se tornar rei lá em segundo, no começo de 2 Samuel, que ele vai ser ungido rei mesmo de Israel, certo? Então, e aí a gente já vê um paralelo aqui também, um tipo de Cristo, porque isso te soa familiar, alguém que foi rejeitado, perseguido, e só depois que passou por muito sofrimento, como Davi passou, que veio se tornar o rei, receber a glória do reinado. Então isso aí já está apontando, né, como a gente vê, para Cristo. E aí, então, ele se torna rei, como eu falei, em 2 Samuel, né, e ele estabelece a paz ali que Israel tanto buscava. Então aí a gente vai ver que ali em 2 Samuel, o reino parece que ele está redondinho agora. Aquela figura, aquela sombra do reino, tá tudo certinho. A gente vê que tá o povo de Deus, que é Israel, então, estabelecido, no lugar que Deus escolheu, né? As 12 tribos divididas ali na terra prometida, que Deus colocou eles lá, recebendo as bênçãos, como a gente viu lá em Josué, que ele fala que nenhuma das promessas de Deus falhou, eles tinham recebido tudo, e eles estão sob a autoridade de um rei justo que faz a vontade de Deus, como foi Davi. Só que a gente vai ver que não é ainda Davi que é esse rei perfeito, e não é Israel o reino, o povo perfeito, e nem aquele lugar o reino perfeito de Deus, porque esse reino vai acabar caindo. E ele nos dá uma dica disso lá em 2 Samuel 7, quando ele vai fazer aliança, ele está fazendo aliança com Davi, e ele vai nos dar uma dica disso aqui em 2 Samuel 7. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, no versículo de 8 a 10, ó. Ele vai falar assim, ó: Agora, pois, diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirarei das passagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para o meu povo Israel, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais oprimirão como fizeram no início. Ele acabou de fazer essa promessa aqui para Davi, só que pouco tempo depois, Salomão veio ser o rei. Aí depois do reinado de Salomão, o reino já é dividido e a glória de Israel já se acaba. O reino do norte de Efraim vai ser espalhado entre as nações, o reino do sul de Judá vai ser levado cativo pela Babilônia. Então vira um caos. Então aqui no versículo 10 a gente vê que, ó, eles já estavam estabelecidos na terra prometida, o reinado estava tudo certinho,
E Deus fala, eu providenciarei um lugar e os plantarei lá. Ou seja, se eles já estavam lá no lugar, por que Deus está falando que ele providenciaria e os plantaria lá? Porque ele está falando de uma glória futura, que seria do reino futuro, o reino eterno, o reino perfeito que viria lá depois de Cristo, com a igreja, que seria estabelecido lá depois do Apocalipse. É por isso que ele está nos deixando essa dica aqui, certo? De que seria algo para o futuro. E aí a gente vai chegar então lá em 1 Reis, né? Como eu disse, Salomão vai assumir. E após o reinado de Salomão, o reino vai ser dividido, certo? Mas um pouquinho antes ainda do reino ser dividido, ainda quando Salomão está reinando e o reino ainda está todo redondinho, está o povo de Deus no lugar que Deus escolheu, sobre o rei que Deus escolheu, recebendo todas as bênçãos. Assim como Josué tinha declarado, Salomão vai declarar a mesma coisa que em 1 Reis 8. Deixa eu voltar aqui então, 1 Reis 8. Deixa eu achar. Olha aqui que vai falar. Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio de seu servo Moisés. Ou seja, todas as promessas que tinha sido feito por meio de Moisés, aquelas promessas feitas a Abraão, todas aquelas promessas, então, tinham se cumprido. O reino estava redondinho, estava tudo perfeito, ou seja, é uma figura do reino de Deus, ele mostrando, testemunhando essa figura perfeitamente. Então, pelo padrão do reino, deixa eu voltar aqui para o PowerPoint agora. Pelo padrão do reino agora a figura do lugar, né, a figura do rei. Então aqui, ó, a figura do reino. Agora, como que ficou essa figura do reino? Então esse é o ponto máximo de maior glória do povo de Israel, onde tudo está redondinho. Então a figura do reino aqui, a sombra, fica estabelecido da seguinte maneira: o povo de Deus fica sendo Israel agora, certo? O lugar que Deus escolheu, Canaã, ali a terra prometida, sob a autoridade e obediência a lei que eles receberam, né, e as bênçãos que eles tinham recebido, e sob a autoridade de um rei que é Davi, e depois ali Salomão. Ou seja, então a sombra desse reino está perfeito, tudo certinho, está Israel, o povo de Deus, no lugar que Deus escolheu que eles queriam estar, sob a autoridade do rei que Deus escolheu, Davi, depois Salomão, e recebendo todas as bênçãos, como falou ali, nenhuma das promessas de Deus falhou. Só que a gente vai ver que esse não era o reino eterno. É óbvio que esse não era o reino que Deus tinha estabelecido, porque ele prometeu que seria um reino eterno. E esse reino se dividiu e caiu também. Então a gente vê que isso era apenas uma sombra, uma figura da plenitude, da realidade das coisas que seriam se cumprir só depois, através de Cristo. Certo? Então a gente viu que aqui apenas um modelo, essa foi então o ponto 4 do estudo, né? A figura ou a sombra do reino. E aí, então é isso, irmãos, espero que vocês tenham gostado. Aí espera a próxima parte, o quinto ponto, a gente vai ver o reino dividido então. Então é isso, irmãos, Deus abençoe.